Olá! Hoje o nosso papo aberto é sobre uniforme escolar, algo comum e até corriqueiro na vida dentro da escola, mas que pode ser foco de algumas reflexões. Hoje, a gente já encontra escolas que vêm abrindo mão do uniforme escolar, mas a grande maioria ainda define um tipo de uniforme a ser usado pelas crianças e jovens. No momento sócio-histórico em que se fala tanto em diversidade, em que se reconhece a diferença como um valor, é interessante pensar na existência do uniforme escolar. A palavra uniforme em si já revela um significado. Que só tem uma forma, ou seja, que é sempre do mesmo jeito, que é sempre igual, que não varia em nada. Portanto, a intenção proposta pelo uniforme se revela na escolha de se estabelecer um jeito de se vestir dentro da escola que elimina diferenças. No vídeo em que eu falei das comemorações, eu citei que a escola é uma representante da sociedade e da multiplicidade existente na cultura. Não é curioso que a escola, então, defina um modo de ser e vestir e, portanto, um modo de identificar, de criar uma identidade para aquele grupo de pessoas que elimine as diferenças, que uniformize, que deixe todos iguais? Numa reflexão a este respeito, com o nosso grupo de coordenadoras, elas apresentaram alguns argumentos utilizados pelas escolas em geral para justificar a existência do uniforme. A praticidade para as famílias que têm já definido ou selecionado um kit de roupas que são usadas para aquela finalidade exclusivamente. A possibilidade de identificar mais facilmente as crianças num passeio, por exemplo, ou até mesmo numa outra situação em que a criança se perca e o uniforme escolar seja uma referência que ajude na localização. A redução da ostentação, um jeito de combater a ideia de desfile de moda na escola, principalmente entre os jovens, e uma normatização do jeito de se vestir que evite uma exposição excessiva dos corpos, também com foco maior entre os jovens. E é interessante pensar que todos os argumentos são muito válidos e pertinentes, mas a questão que eu gostaria de colocar é: existe uma outra forma de pensar e decidir que leve em conta essas questões, mas que não uniformize as crianças e jovens? A praticidade de se definir um kit específico de roupas para usar na escola, principalmente na educação infantil, que proporciona muitas situações em que as crianças se sujam bastante, é mesmo muito interessante, mas pode ser uma escolha da família. O posicionamento pode ser da escola. Seria interessante que vocês definissem um kit de roupas confortáveis que possam ficar sujas sem que vocês lamentem e que seja definido como as roupas de ir para a escola. Até porque, quando não há uniforme, as famílias têm liberdade para levar a criança para a escola com a roupa que ela desejar. E pode acontecer da criança ir para a escola com a roupa preferida e não querer brincar ou viver uma experiência com tinta, por exemplo, para não sujar a roupa. E aí, o foco educativo da escola fica comprometido. A possibilidade de identificar a criança num passeio. A escola é responsável por essa identificação, que pode ter várias formas. Ela não precisa ficar vinculada a um uniforme que a família tem que adquirir na escola e usar todos os dias. Quantos passeios se faz por ano? A redução da ostentação é algo que pode e deve ser foco de reflexão entre escola e família e que nem sempre fica eliminado pelo uniforme. Claro que o uniforme faz em boa parte essa função, mas não seria mais formador estabelecer reflexões mais aprofundadas do que só instituir um jeito uniforme de se vestir? Da mesma forma, a exposição de corpos. Esta é mais uma das tantas reflexões que a escola pode e deve fazer cotidianamente com os alunos, porque se trata de um foco de formação. Tem se falado tanto nos últimos tempos de aprendizagem socioemocional, de competências socioemocionais e até mesmo de currículo socioemocional dentro da escola. Identidade é parte de um conceito socioemocional.
O modo de se vestir faz parte da expressão da identidade, assim como da construção da identidade. É interessante pensar que as escolas, ao estabelecerem uniforme para os alunos, declaram uma construção de identidade pautada na marca da escola, estampada nos uniformes. Tudo bem que ser aluno da escola tal seja um dado de identidade, mas esse é um dado transitório. Hoje eu estudo na tal escola, mas amanhã eu posso estudar em uma outra. A minha identidade passa pela escola que eu estudo, mas não só. Já o modo como eu me visto, as cores, os modelos que eu escolho, revelam a minha identidade, a minha relação com o mundo, falam muito de mim. Algumas escolas definem o uniforme, mas deixam os alunos customizarem, o que já abre espaço para a expressão individual. Outras definem uniformes com maior variedade de cores e modelos em que os alunos podem escolher os seus diante de uma gama maior de opções. Algumas escolas têm proposto modelos e cores variadas sem o uso de sua marca, ou seja, a ideia de conforto, de uma roupa mais viável para o contexto educativo, sem exposição ou ostentação, está presente. Mas está presente também a construção da identidade sem vinculação a uma marca ou rótulo que é o da escola. Existe uma ideia de pertencimento a um lugar que fica vinculado a uma escolha e um jeito de conduzir-se em relação a isso, mas que sem dúvida gera uma identidade também visual, mas não vinculada à marca e sim a uma dinâmica proposta pela escola, em que a identidade da criança e das pessoas que vivem na escola se materializa nas escolhas que elas fizeram pelos modelos e cores propostos naquele contexto educativo. E algumas pessoas podem pensar: ah, Daniele, mas faz diferença isso? Faz. Por quê? Porque o uniforme revela o currículo da escola, revela como a escola pensa as relações cotidianas. Por isso, acho que de quando em quando é importante fazer pausas e reflexões sobre coisas que são tão corriqueiras, mas que podem revelar posicionamentos importantes. Se você gostou do nosso Papo Aberto de hoje, acesse o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e faça seu comentário. Assim a gente continua lá o nosso papo. Toda semana tem um vídeo novo. Até semana que vem.